Portanto, voltamos aqui. Então, o assunto que falamos é sobre é, nos alertarmos, precavermos contra o feminicídio. Então, o que, que acontece na maioria dos casos de feminicídio? Não é a primeira vez que a pessoa é agredida. Não é. Não é a primeira vez. Então, ele dá sintomas, ele dá sinal. E o que, que as autoridades ensinam? Fuja de relacionamento complicado. E eles estão certos. Tem que fugir mesmo. Mas ele deu sintomas lá adiante. Antes de se meter nesse relacionamento. Porque esse relacionamento, ele no princípio, ele poderia ser mar de rosas. Mas tinha alguns sintomas ali de que um ciúme excessivo, um controle rígido sobre a namorada, sobre o namorado, e quando casou achou que era dono. E aí, o que as autoridades ensinam? É que deve de fugir mesmo. Mas agora eu pergunto, por que isso aconteceu? Por falta da palavra de Deus. Por faltar a instrução da palavra de Deus, é que aconteceu isso. As pessoas não são instruídas. Que o sexo é para casais e é com comprometimento. As pessoas não são instruídas hoje em dia a casar. Acabou o casamento e o casamento é uma instituição de Deus. Tanto é que Deus preza o casamento que o primeiro milagre de Jesus em João capítulo 2 foi num casamento transformando a água em vinho. Então as pessoas querem viver uma vida descompromissada. Com a vontade natural do homem. Então, qual é a mentalidade das pessoas? A fila anda. Essa é a mentalidade. E aquela pessoa que entrou naquele relacionamento e que já deu sinais de que ele ia complicar, ou ela ia complicar, que já tinham ciúme excessivo, mas não tinham a palavra de Deus. Não tinha o domínio de si próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, porque não tinha a palavra de Deus. Então ele já havia dado sinal. Aquela pessoa não está preparada para a fila anda. Um tem a mentalidade de a fila anda. Está errado esse negócio de ficar trocando toda hora de parceiro, de parceira, aí está errado, né? Mas eu não vou me julgar e nem entrar nos méritos, porque o feminicídio não acontece dentro da igreja. Ele acontece fora da igreja. Ele acontece com pessoas que não têm a palavra de Deus, que não conhecem a palavra de Deus. E por não conhecerem a palavra de Deus, porque não querem conhecerem, porque rejeitam a palavra de Deus, Deus não pode cumprir com a sua palavra protegendo-os. Porque em Jeremias 1,12 diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu já falei isso algumas vezes, não se escandalizem. Deus não tem compromisso com o ser humano. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se eu estiver de acordo com a lei de Deus, obedecendo Deus, eu serei bem sucedido. Mas se eu não obedeço a Deus, Deus não tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com a palavra. Se eu saio da palavra, Deus não tem compromisso. Se eu estou na palavra, Ele tem compromisso. Mas se eu estou fora da palavra, Ele não tem compromisso. Então, assim, primeiro ponto não casam. Relacionamento prematuro, sem orientação eclesiástica, sem a palavra de Deus, porque os pais não ensinaram a palavra de Deus, porque não foram ensinados pela palavra do Senhor. Um relacionamento prematuro e, como diz o gaúcho, atraca. E aí vem os sinais, então a fila anda, eu vou andar, só que uma parte não está preparada. E acaba acontecendo o pior, infelizmente, porque por falta da instrução da palavra de Deus. Porque se estivessem orientados pela palavra de Deus, teriam fazido a coisa certa. Teriam se conhecido, namorado. Não vou dizer que não tivesse feito sexo antes, não vou ser fanático. O correto é após o casamento, mas ninguém, 99% da população não respeita. E eu não vou ficar aqui dizendo que respeitam. Eu não vou mentir, eu não posso mentir. A palavra de Deus diz que em Apocalipse 22 que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, ninguém respeita. Então, mas que se conhecessem.
que tivessem capacidade de formar uma família, que tivessem orientação eclesiástica para saber o que é uma família, como proceder no relacionamento do homem com a mulher, da mulher com o homem, qual é a vontade de Deus para a mulher como esposa, qual é a vontade de Deus para o homem como esposo. Não se preparam para isso. E as consequências acabam vindo. E depois a sociedade tenta achar explicação, mas não existe, a não ser que deixaram a palavra de Deus de lado.